Quem tem razão? Senador Carlos Portinho, eu começo com o senhor. Eu fiz menção há pouco sobre a realidade dessa volta dos impostos, porque o governo alega que isso é absolutamente necessário para recompor as contas públicas. Aliás, é exatamente isso que quis dizer, pelo que foi possível entender, o ministro da Fazenda ao voltar a cobrar o Banco Central para que reduza os juros. Só que o governo passado trouxe o seguinte: mesmo com redução de impostos, houve aumento da receita federal e também dos estados, ou seja, com recuperação do crescimento da economia, e aí sim a volta de receita, mais receita com crescimento da economia, ou seja, com impostos normais. Na sua opinião, o governo está praticando algum tipo de política fiscal ou é só aumento de imposto? Bom, primeiro é um prazer estar aqui na Jovem Pan com a sua grande audiência, com o nosso ex-ministro, que eu tenho grande respeito, certamente vai poder clarear bastante esse assunto aqui do ponto de vista econômico. A gente sabia no governo passado uma promessa do presidente em não aumentar impostos, né? E ele buscou cortar na carne no momento agudo de crise internacional do petróleo, principalmente devido à guerra, risco de maior impacto na inflação, e o resultado acabou sendo positivo, como você disse, né? Um superávit, diminuiu a pressão sobre o preço, que não é só dos combustíveis, né? Ele tem um impacto, embora muito do frete seja por diesel, mas ele tem impacto nos serviços de transporte, nas cidades, táxi, Uber, tem impacto em alguns produtos que são comercializados em fretes movidos a gasolina, né? E se mostrou acertada, cortando na carne, né? Cortando os impostos. E mostrou que essa lógica ela permitiu justamente esse superávit e o menor impacto diante da população. Aliás, é a lógica que o ex-ministro Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, adota, na contramão do que o governo federal, sim, por uma política fiscal, recomposição, afinal ele criou mais 13 ministérios, afinal ele aprovou uma PEC aqui sem o lastro, ao contrário da PEC em agosto do auxílio combustível, que foi aprovada. A gente já via ali no meio do ano a expectativa de superávit, principalmente da Petrobras, de outras empresas públicas que lastreavam aquela redução, desoneração de impostos. Então, sim, é uma mudança drástica de um governo para outro, né? Não é só ideológica, a gente vê que no campo econômico me parece um intervencionismo no mercado e que me deixa preocupado. O meu estado do Rio de Janeiro é um estado, por exemplo, produtor e que vai sofrer bastante com esse imposto sobre as exportações de combustível, que a gente pode abordar mais aí à frente, mas tem alguns impactos também na extração, no mercado internacional. E não posso deixar de dizer, o Brasil ele é produtor, mas a gente não refina todo o nosso petróleo. Então, a gente vende o petróleo bruto pagando imposto e vai comprar o combustível para ser comercializado aqui internamente e certamente vai ter uma pressão sobre esse preço dos combustíveis, que no final quem paga a conta é o consumidor. Importante só colocar exatamente isso que o senador nos trouxe, além, obviamente, para recompor essa receita do governo, também aumentou o imposto sobre exportação de petróleo, no caso, justamente esse petróleo que a gente não refina aqui. Ministro Maílson, a questão fiscal é uma assombração do governo, desde quando lá na transição, o que poderia ser 50, 70 de extrateto virou 170 depois bilhões de reais. Além do que, todas as declarações, as quais o senhor participou de um debate recentemente aqui, das declarações do presidente Lula contra o Banco Central, as medidas do ministro Fernando Haddad ontem, porque o ministro não falou em corte de gastos, não falou em reforma administrativa, não falou em redução do Estado, só falou em aumento de receita. Na sua opinião, isso é política fiscal ou é só aumento de imposto? As duas coisas, né? Porque aumento de imposto tem a ver com política fiscal, né? Na minha opinião, a medida foi acertada, porque a redução dos impostos sobre os combustíveis do ano passado não se deveu a argumentos econômicos, a razões de natureza econômica, mas com o objetivo do então presidente da República de ganhar votos. Portanto, foi uma medida populista, sem base numa política fiscal adequada. Por outro lado, como a gente sabe, o Tesouro Nacional vive uma situação muito delicada, já de alguns anos para cá, né, que justificou, inclusive, a criação do teto de gastos em 2016, 2017,
né? Portanto, eu acho que foi uma medida adequada, correta, tomada pelo ministro da Fazenda. Por outro lado, acho totalmente equivocada essa ideia de tributar as exportações de petróleo. Em primeiro lugar, porque imposto de exportação é um tributo do início do século passado, do século XIX, né? Numa época em que o Brasil não tinha o superávit estrutural nas contas públicas, era preciso limitar exportações com o objetivo de controle de preços. A gente viu isso muito, eu trabalhava no governo nessa época, durante o regime militar, não é? Em que a inflação podia também ser combatida com restrições à exportação de alimentos, e se fazia através do imposto de importação. A rigor, já era tempo de extinguir esse tributo do rol de incidências previsto na Constituição de 88. Agora, além disso, a forma como o governo fez, na verdade, foi uma intervenção na Petrobras para confiscar lucros. E, portanto, o governo, ao baixar o imposto de exportação, ele interferiu nos lucros da Petrobras, porque ela não conseguirá repassar esse custo aos seus clientes no exterior. Mais do que isso, né, o governo confisca dividendos futuros dos acionistas privados. Portanto, ele faz uma manobra em que 100% da redução do lucro da Petrobras vai para os cofres do Tesouro Nacional. Eu acho que é lamentável, é um sinal ruim, né? A gente se equipara nesse particular à Argentina. A Argentina é um país aqui na América Latina que, em crise permanente de balanço de pagamentos, recorre variadas vezes a essa estratégia de tributar as exportações. Ministro, quando o senhor faz uma comparação com a Argentina, isso já nos causa arrepios. Senador, eu volto ao senhor, já volto ao senhor, ministro, mas, senador, o ministro concorda, ele vê a desoneração dos impostos como uma medida populista no ano passado, mas tem esse fato econômico de aumento da receita, além dessa lógica toda de recuperação da economia. Mas ele critica claramente, como a gente viu aí, esse imposto sobre exportações. Como é que o Congresso vai lidar com isso? Porque há um intervencionismo claro agora na Petrobras. Olha, eu fico primeiro muito feliz na questão econômica, poder estar mais alinhado com o ministro, porque certamente a economia ele entende muito mais do que eu. Falo com toda a seriedade, ministro. Na questão política é onde está o ponto da nossa discordância. Quando o ministro diz que isso foi feito por uma questão eleitoral, realmente eu discordo e dou o argumento. Isso, na verdade, foi a medida adotada em diversos países do mundo, Espanha, Portugal, Japão, né, para não congelar preços, que a gente já viu que aqui no Brasil não deu certo em diversos setores, desde a vaca que sumiu do pasto, a energia elétrica, sim, mais recentemente com a Dilma, que no final o governo paga a conta. O caminho para que não tivesse essa pressão sobre a inflação devido à guerra que afetou o preço internacional do petróleo, seria o governo cortar na carne, como fizeram em outros países. Então, uma análise política, eu deixo de lado aí a questão eleitoral, porque acho, inclusive, que do ponto de vista econômico, houve o superávit, o impacto nisso nas contas do governo foi bem menos do que se esperava, né? E com relação aí a essa oneração, eu me preocupo muito, e a preocupação aqui do Senado Federal, né, com a volta do imposto, que a gente venha sofrer de novo e com um déficit fiscal que há no governo histórico, que a gente venha sofrer de novo uma pressão inflacionária, porque no final é o mais pobre que paga, né? Não é quem usa carro, não é a classe média que tem carro ou classe rica que tem carro, como eu vejo em muitos discursos, né? Porque isso tem um impacto sobre a gôndola, o produto gôndola também, né, sobre muitos serviços que a população deve se valer, né? Então, aqui no Congresso Nacional, a gente tem que aguardar a medida provisória começar a tramitar. Fosse eu, presidente do Congresso, colocaria na semana que vem para derrubá-la, principalmente por o aspecto do imposto de exportação, no que nos aliamos, ministro, mas com relação a essa reoneração, que no final ela traz uma pressão inflacionária, no meu ponto de vista. A gente só vai poder confirmar isso na frente,
mas isso já aconteceu em outros momentos. Além do mais, a gente continua na situação internacional com uma crise aguda, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Isso continua com pressão sobre o preço dos combustíveis, né, e também não é só a questão da Petrobras no que toca ao imposto de exportação. A gente tem muitas petroleiras, o Brasil perde competitividade no mercado internacional a partir do momento que começa a taxar aí quanto ao imposto de exportação, que concordamos e parece um grave erro do governo. Ministro, vamos lá. O senhor fez uma comparação com a Argentina em relação à questão da taxação de exportações, mas também tem a preocupação inflacionária. O senhor concordaria com essa proposta aí do senador, que acho difícil isso acontecer, senador, mas que o presidente do Congresso coloque logo essa discussão da medida provisória para votação no Congresso? Eu creio que sim, né? Até porque essa medida provisória faz parte de um esforço fiscal que pode contribuir muito na frente, não agora, para a redução da taxa de juros. Agora, eu pediria a permissão com toda a honra ao senador para discordar dele nessa questão da desoneração o ano passado, né? É verdade que vários países reduziram os combustíveis, mas as situações não são comparáveis com a do Brasil, né? Como a gente sabe, uma máxima, né, do estudo sobre o papel do Estado é que o Estado só pode fazer o que pode, só deve fazer o que pode, né? Esses países que baixaram a tributação dos combustíveis são países sem risco fiscal, sem isenção de problema no endividamento público, tem margem de manobra no orçamento, que é o que o Brasil não tem. A margem de manobra do Brasil no governo federal é de apenas 5% do orçamento. Portanto, uma redução nessas circunstâncias, ela foi uma medida equivocada que pressionou para pior as contas públicas. Além do mais, a redução da tributação sobre os combustíveis beneficiou as classes mais favorecidas. São aquelas que têm automóvel, jato, iate e assim por diante, né? Os pobres são uma parcela relativamente pequena do consumo de combustível no sistema de transportes. Portanto, por todas as razões, do ponto de vista ambiental, porque isso está beneficiando o consumo de combustíveis fósseis, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da própria sociedade e do ponto de vista das finanças públicas, eu continuo achando que foi uma medida muito adequada. Antes de voltar ao senador... Desculpa a sua pergunta. Pois não, Acabei divagando. Acabei divagando. Qual era a tua pergunta? Qual foi a sua pergunta? Assim, o questionamento só não teria sido muito pior manter os combustíveis onerados da forma como era no ano passado, em meio àquela crise de uma situação que a gente não tinha ideia de para onde iria, porque era um fator internacional que a gente não tinha, aliás, nem o mundo conseguiu resolver isso, quiçá o Brasil. Se a gente tivesse, por exemplo, um problema muito maior de não crescimento da economia, ou seja, aumento da pobreza, aumento de questões econômicas mais difíceis de serem lidadas, não foi um preço justo a ser pago e que trouxe, inclusive, uma recuperação da economia com o emprego e tudo mais, além da própria Receita Federal? Da própria, digamos, arrecadação federal? Não, eu não concordo. Foi uma medida equivocada. Por outro lado, o aumento da arrecadação não se deveu à redução do preço do combustível. Esse tipo de conexão, com todo respeito a vocês, ao senador, novo senador, e a você, Piotr, não se justifica, né? O que houve foi um aumento de preço de commodities, um aumento da inflação e a recuperação dos serviços que impactaram positivamente a arrecadação. Senão você estaria criando uma regra econômica nova. Você reduz um imposto e ele promove a arrecadação dos outros, né? O crescimento da economia até pode no longo prazo, né? Porque a redução do imposto no longo prazo, e se possível e se factível, pode ser favorável no longo prazo. Mas num país em crise fiscal, a redução da tributação agrava o problema fiscal. Você não tem como compensar com o corte de despesa. É sempre bom lembrar, Piotr, que o Brasil vive uma situação de rigidez orçamentária sem paralelo no mundo. Não existe essa flexibilidade de você renunciar a uma receita e cortar uma despesa de compensação, porque as despesas que o governo maneja, o governo federal, correspondem a apenas 5% do orçamento de gasto primário. Você tem uma comparação, no mundo, essa margem é 10 vezes maior, é metade. Os governos dispõem de metade do orçamento
para executar políticas públicas. Aí sim, você pode reduzir a tributação dos combustíveis no momento de crise e cortar em outras áreas onde isso é factível pela flexibilidade que existe nos respectivos orçamentos. Senador Carlos Portinho, vamos voltar a esse ponto, porque eu suponho isso vai ser discutido no Congresso Nacional, porque esse governo está reonerando parte dos combustíveis, ou pelo menos em parte dos combustíveis, aumentou o imposto, aliás, criou um imposto sobre exportação, e obviamente que o exemplo do ano passado, discutível ou não, vai ser levado em conta. O senhor acha que a situação econômica brasileira seria melhor se tivéssemos entrado numa crise sem redução dos impostos sobre os combustíveis, que eu continuo dizendo aqui, boa parte da análise dizia que foi isso a razão da recuperação econômica brasileira, aliás, aos olhos do mundo? Olha, eu acho que o pior dano à economia e aos mais pobres é a inflação, né? Então, tudo aquilo que pressiona o preço e reduz o poder de compra da população é danoso à sociedade. É lógico que, como bem disse o ministro, tem diversos instrumentos, tanto econômicos, tanto políticas públicas, que podem contribuir para isso. O crescimento econômico, né, gerando a maior arrecadação, tem um impacto sobre a redução das taxas de juros, o grau de investimento no nosso país. E aí eu faço uma consideração sobre a sua pergunta, mostrando que a medida provisória ela traz movimentos dúbios. E, por um lado, então, ela quer reonerar, no sentido que o ministro disse, por outro, ela taxa a exportação de petróleo bruto, e isso tem um outro sinal muito ruim econômico, e é para fora, é para os investimentos no país, é para o investimento estrangeiro, porque a gente mudar a regra do jogo, a sinalização que está sendo dada é muito ruim, porque imagine só a gente falando exatamente da substituição ou do mix energético, né, tirando o combustível fóssil. Vamos pensar no marco das offshore, que está lá na Câmara dos Deputados, e que o Brasil é o grande Eldorado novo para a energia eólica, para o hidrogênio verde, para outras fontes renováveis. Sim. Qual é o grau de segurança que esse investidor, que aguarda a aprovação só pela Câmara e a sanção desse projeto, está pronto para entrar no país? Qual é o grau de segurança que ele vai ter? Agora ele vai pensar que, se isso acontecer, amanhã o governo vai lá e coloca o imposto sobre a exportação do hidrogênio verde, o que pode onerar ainda mais a cadeia produtiva desse segmento de energia sustentável. Então, os movimentos do governo são dúbios, né? De qualquer sorte, é o que eu quero dizer. Ministro, eu tenho um minuto, eu sei que a pergunta é um pouco complexa, mas não quero deixá-lo sem poder tocar nesse assunto. Ao não falar de reforma administrativa também dentro dessa lógica fiscal, o governo não está toda hora colocando a possibilidade de onerar cada vez mais a sociedade, aumentar cada vez mais imposto, porque essa conta do governo parece que só aumenta de gastos, além da falta de manobrabilidade em relação ao orçamento, que o senhor fez menção, tem 5% para poder decidir o que fazer, porque está tudo congelado, está tudo ali marcado, carimbado, mas quando se fala também de reduzir o tamanho do Estado, de fazer uma reforma administrativa moderna, eu não vou colocar sempre na conta do aumento de impostos para pagar essa conta do governo que não para de crescer? Olha, Piotr, em primeiro lugar, eu sou a favor da reforma administrativa. Sim. Certo? Você tem que examinar isso da forma mais adequada possível. Primeiro, e o senador é um político experiente, sabe disso, você não coloca uma reforma administrativa complexa, é um assunto complexo, em meio a um trabalho de definição do arcabouço fiscal e de andamento da reforma tributária, senão você congestiona a pauta. Segundo lugar, a reforma administrativa terá efeito muito pequeno, até nulo nos primeiros anos, sobre o gasto público, porque você tem a questão do direito adquirido. No Brasil, o funcionário público adquire direito, mesmo que de forma ilegítima, tá certo? Contra os interesses da sociedade, mas é assim que reconhece o judiciário. Portanto, uma reforma administrativa ela tem um objetivo mais importante, que é o de racionalizar a gestão pública e não de reduzir gastos. Vai reduzir gastos se criar carreiras com salários iniciais mais compatíveis com o setor privado. Por exemplo, desculpa, mais um minuto. Pois não. Um advogado jovem entra no Ministério Público, faz um concurso e começa ganhando mais de 30 mil reais. Isso não existe em canto nenhum no setor privado, tá certo? Além disso, Piotr, a reforma administrativa, para dar resultado na redução de despesa, ela precisa dos 40 anos. É isso mesmo. Porque só se aplicará aos novos funcionários, se for possível
admiti-los com salário mais baixo. Ministro Maílson da Nóbrega, muito obrigado pela participação. Senador Carlos Portinho, obrigado pela gentileza de nos atender aqui também. Boa tarde aos senhores, hein?